Eu vou falar hoje sobre 3 aspectos relacionados ao tempo, né. Então são 3 caminhos, ferramentas que eu descobri ao longo da minha jornada de vida, não só de mãe, né, que poderiam me ajudar a ter mais tempo, me ajudar a ter uma vida com mais qualidade, a sair do piloto automático, a viver aquela vida que eu gostaria, né. Sabe quando a gente conhece uma pessoa que você fala assim: "Nossa, essa pessoa ela aproveita a vida de verdade"? É isso que eu desejava sempre para mim. E ao longo da minha vida, né, eu fui conhecendo e desfrutando de várias experiências, assim, que me levaram a me identificar com esses 3 pontos, né. A percepção, não só a percepção do tempo, mas a percepção no geral, né, algo que me encantou muito. E eu falei ontem, né, que eu trabalho com educação ambiental há 13 anos, então desde que eu descobri, que trabalhar com a percepção ambiental, com a percepção visual, a percepção das coisas, né, seria um melhor caminho para ajudar as pessoas a saírem do piloto automático, a terem mais tempo e principalmente a fazerem escolhas mais conscientes, eu fiquei encantada com o meu trabalho e assim, mergulhei fundo nos estudos e nas pesquisas sobre isso. O minimalismo, né, que veio para minha vida mais ou menos na época da minha gestação, da minha primeira gestação, não por acaso, porque desde que eu conheci o minimalismo muita coisa mudou e principalmente me ajudou na maternidade a ter uma leveza maior, uma economia de tempo e de dinheiro muito grande, né. E aí o legal do minimalismo é que ele realmente faz isso, assim, ele nos ajuda a ter, um olhar para eliminar excessos, né, e focar naquilo que é mais importante. Então não é avareza, não é ser, a expressão mais comum que a gente usa, né, "a pessoa é pão dura", não é isso. É que o minimalista, ele observa com mais critério o seu consumo, né, não só de dinheiro, mas de tempo e de energia também. E aí a gente consegue ir olhando para a nossa vida, para os mais diversos aspectos, eliminando aquilo que está sobrando, aquilo que não vai fazer falta, aquilo que é excesso, e sobra, né, sobra tempo, dinheiro e energia para a gente focar naquilo que é mais importante, né. Então, quando eu participei de um documentário chamado Mente Minimalista, um documentário brasileiro sobre minimalismo, eu falei, sabe, de pessoas, querendo saber mais como eu fazia isso, como que o minimalismo era, o que que era isso, que até então era uma coisa muito nova aqui no Brasil. E aí veio essa ideia, né, de fazer o curso Maternidade Minimalista. Então vou falar para vocês hoje como que o minimalismo pode te ajudar a economizar tempo, dinheiro e energia, tá. E por fim, o terceiro ponto que eu vou comentar aqui com vocês é sobre o movimento Slow, que também é um movimento muito importante, que está muito associado, né, essa prática minimalista, mas é uma outra vertente, a própria tradução da palavra, né, o slow, que significa devagar, apesar de parecer aí que é uma pessoa, lenta, vagarosa, né, na verdade não é isso, mas o movimento slow, slow food, slow living, slow life, slow fashion, slow parenting, slow school, tem slow tudo que vocês puderem imaginar, né, então por isso que eu chamo de movimento slow, porque ele tem várias vertentes. Começou com o slow food, né, e aí foi lá na Itália e depois foi se ampliando. Eu conheci esse movimento através do slow food, há acho que uns 10 anos atrás, não tenho certeza de quanto tempo, mas faz muito tempo. Na época eu até que a gente tinha em Batatais, né, o Convívio Campo Lindo, eu me associei, fazia parte dos eventos, então assim, foram experiências muito marcantes, e que mudaram muito a minha relação com a comida, apesar que eu já era vegetariana, já tinha uma relação diferente, né, com a alimentação, mas eu era, por exemplo, uma pessoa que gostava muito de doce, eu era viciada em doce, né, e aí o slow food me mostrou através de algumas práticas e tal, e reflexões, eu consegui ir refazendo esse hábito em relação ao consumo de doce. Não que eu não coma doce, mas muito menos do que eu comia antes, né? Então, foi um dos presentes que o movimento Slow trouxe para minha vida: redução de açúcar sem nenhum tipo de sofrimento, né? E aí, dentro do movimento Slow, a gente vai ter uma proposta de vida diferente, né, um olhar para a vida diferente que tem muito mais a ver com aproveitar o momento, com aceitar os processos naturais, aceitar o ritmo normal, o que é exatamente o oposto de viver no piloto automático, né? Que eu falei para vocês que é uma das grandes causas de sentimento de culpa, de ansiedade, toda aquela frustração, né? Tudo que eu conversei com vocês ontem. Então, eu vou começar aqui pela percepção do tempo. Primeiro eu queria falar com vocês sobre um termo que eu não sei se vocês já ouviram falar, pobreza de tempo.
Eu estudei sobre isso quando eu fui me aprofundando no movimento slow, né? Foi através do movimento slow que eu conheci essa expressão, pobreza de tempo. Eu nunca tinha ouvido falar, né? Mas eu acho que vai fazer todo sentido para vocês quando eu explicar. Mas, bom, pobreza de tempo, de modo bem simplificado, assim, a relação social de tempo, né? O tempo seria assim, por exemplo, o tempo que você gasta para suprir suas necessidades básicas. Então, por exemplo, tomar água, né? Quanto tempo você gasta para sair daí, de onde você está agora? Ir lá na torneira, no filtro, qualquer lugar, não sei, né, como que é a água que você bebe, mas sei lá, o filtro da sua casa. Quanto tempo você leva para sair, pegar o filtro, pegar um copo lá no filtro, encher de água e tomar? Algumas pessoas precisam andar quilômetros para ter essa mesma água potável para poder se alimentar, para poder beber. Para você tomar banho, para você comer, né? Quanto tempo você gasta para ir até a sua geladeira pegar uma coisa e comer? Quanto tempo que uma pessoa que produz seu próprio alimento demora para produzir, preparar e comer, né? Então, o que acontece? Quando as pessoas têm um nível social muito baixo, elas acabam gastando mais tempo com as necessidades básicas. Um outro exemplo que me veio agora, a pessoa que trabalha muito longe, que gasta 1, 2 horas para chegar no seu trabalho, né? E a pessoa que consegue, ela mora num grande centro urbano, mas ela consegue pagar caro e morar perto do seu trabalho, ir a pé, né? Por exemplo. Então, ou pegar um táxi, né? Ir mais rápido. Então, a pobreza de tempo, ela é essa associação, né? Do nível social, da condição social dessa pessoa e o tempo que ela gasta para suprir suas necessidades básicas. Então, pensando de forma bem prática, quem tem mais dinheiro, teoricamente, tem mais tempo livre. Por quê? Porque essa pessoa, ela tem acesso a tudo de forma mais rápida, ela tem pessoas que trabalham para ela e vão fazer tudo. Então, existe sim, né, essa diferença entre a pessoa que tem mais condição financeira e a que tem menos. Então, quanto mais condição financeira tem, mais tempo livre ela tem, né? Então, por isso que a gente chama de pobreza de tempo. E adivinhe só quem são o grupo que é mais afetado com a pobreza de tempo? Mulheres, né? Mulheres, mães, e especialmente mulheres negras. Hoje a gente fala pretas, na verdade, desculpa o erro. Eu estou sempre me atualizando quanto a forma mais honesta, sincera e correta de falar as coisas. Então, tem muitas expressões que mudam, né? Por exemplo, deficiência, os termos da escola que a gente usa. Antes era portador de necessidades especiais, agora é pessoa com deficiência. Essas terminologias estão sempre mudando e a gente tem que ir se atualizando. Então, hoje, apesar do termo consciência negra ainda existir, mas conversando com algumas pessoas que são ativistas, né, da causa dos negros no Brasil, me diz que o correto hoje é falar preto e preta, né? Então, mulheres pretas e de periferia são as que são mais afetadas com a questão da pobreza de tempo. Então, por aí a gente consegue já pensar que o tempo não é uma coisa tão subjetiva assim, né? A gente consegue, inclusive, trazer, apesar daquela expressão tempo é dinheiro, né? Ela não ser a mais correta de se falar, porque o tempo é muito mais que isso. Eu falo que o tempo é o nosso bem mais precioso, né? Mas se fosse possível mensurar, né, e transformar o tempo em dinheiro, as pessoas que têm mais dinheiro têm mais tempo, as que têm menos tempo, tá? E aí, para a gente fazer uma reflexão, né, que eu acho que todo mundo, nesse processo de viver num piloto automático, sofre de pobreza de tempo. Eu acho que a maioria de vocês que está aqui, quem preencheu o formulário, pelo menos, me falou lá, né, nas perguntas, que não tem tempo, né? E isso é uma observação empírica minha também, que me motivou a trabalhar com isso, ajudar as pessoas nesse aspecto, porque eu ouvi as pessoas falando, Natália, não tem tempo para nada. Ou uma conversa simples, né, de você falar assim, nossa, a gente precisa combinar de fazer uma coisa. Então outro dia a gente combina e vai, nunca acontece, sabe? Sabe aqueles amigos que você gosta muito, falam assim, vamos combinar, vamos fazer tal coisa, mas a vida vai passando e você nunca faz, você nunca encontra, você nunca para, né? Então, essa é uma das minhas maiores motivações para ser adepta ao movimento slow, porque eu acho inadmissível você encontrar uma pessoa, gostar muito daquela pessoa, querer conversar mais com ela e você não encontrar uma hora na sua semana para sentar, tomar um café com essa pessoa e conversar, né? A gente está sempre correndo, sempre com os horários muito cronometrados.
E aí, acho que é comum, assim, a gente pensar que todas as pessoas sofrem com a pobreza de tempo de alguma forma. Uns mais, outros menos, mas com esse ritmo de vida acelerado, até quem tem dinheiro sobrando vai sofrer com a pobreza de tempo também, por conta de outras pressões, né? Como, por exemplo, o consumismo. E aí, alguns exemplos, né? Quando que o tempo voa? Quando a gente fala essa expressão, o tempo voa, né? Quando que o tempo voa? Quando a nossa mente assume que precisa funcionar na velocidade máxima dela, né? Ela não pode perder nenhuma oportunidade, nenhum evento, não pode falar não para nada, não pode deixar de comprar porque é a super promoção, quando tem várias atividades que você quer fazer, quando tem, sei lá, todos os cursos que você vê propaganda, você quer fazer todos, tudo que você vê que está em promoção, você quer comprar, né? Tudo isso faz com que a nossa mente viva num processo mais acelerado, e isso gera, né, ansiedade. Então, a gente tem aquela ansiedade de fazer o melhor, de ser o melhor, de estar em todos os espaços, de estar em todas as redes sociais, né, de ter que dar conta de tudo. Isso é o que faz o tempo voar na nossa vida, literalmente. Todas essas necessidades que muitas vezes não são necessidades, né? E aí é onde entra o minimalismo. O minimalismo vai nos ajudar a questionar isso, a gente parar para olhar para isso, coisas que a gente não faz no cotidiano. Quem é que para falar assim, nossa, será que essa assinatura que eu assinei, sei lá, Netflix, um outro serviço de streaming, será que eu dou conta de assistir tudo isso? Será que eu precisava assinar tudo isso, né? E aí você começa a se questionar, começa a sobrar tempo, começa a sobrar dinheiro e principalmente energia. Energia no sentido de desocupar um pouco a mente mesmo desse monte de coisa que a gente está fazendo sempre, tá? Então, só um exemplo aqui hipotético, mas tem muitas coisas relacionadas a compras, por exemplo, né? Será que a gente precisa, toda vez que tem uma promoção, a gente precisa comprar alguma coisa? Eu vi que aconteceu muito isso na pandemia, as lives, né? As lojas, é lógico que é uma estratégia que eles usaram para continuar vendendo, mas muitas vezes as pessoas estavam comprando coisas que elas nem precisavam, só porque estava barato, né? Então, essa necessidade do imediatismo, de querer tudo, de querer agora, né? Isso faz com que a nossa mente fique acelerada e o tempo começa realmente a voar. E aí eu queria perguntar para vocês, né? Vocês conseguem identificar o que rouba o tempo de vocês? Pelas pessoas que responderam, né? Eu fiz um testezinho bem legal, coloquei no grupo. Quem veio do grupo, tá lá na descrição se ainda não fez. É um teste para saber como tá a sua relação com o tempo. No final eu dou um resultado lá. Se você tá só precisando de alguns ajustes, se você tá no estado crítico, ou se o seu estado é de SOS, socorro, né? Tô super sobrecarregada e não consigo fazer nada. A gente precisa, o primeiro passo é identificar o que rouba o nosso tempo. E aí fica já uma dica aqui para vocês. A gente precisa, para isso eu falo como professora principalmente, tá? Porque pela minha experiência dando aula de biologia, que são coisas bem abstratas, a gente precisa de alguma coisa física, alguma coisa concreta, palpável, para entender coisas mais abstratas, como o tempo. Então, como que você sabe o que está te roubando o tempo? Quando você mede ele. Então, você precisa medir. Por exemplo, existe um aplicativo, na verdade vários, né? Mas eu testei um que chama App Usage. É um aplicativo que vai medindo quanto tempo você gasta em cada aplicativo do seu celular. E isso assusta as pessoas quando elas olham. Porque às vezes a gente acha que, por exemplo, eu não fico no celular o dia inteiro, eu só dou uma olhadinha de vez em quando. Só que essas olhadinhas que a gente dá, primeiro que ela nos interrompe, né? E aí, existem alguns estudos recentes que cada vez que você é interrompido por uma notificação do seu celular, você demora 23 minutos para se concentrar novamente na atividade que você estava fazendo. Então, imagina quantas pausas você faz no dia, quantos 23 minutos você vai acumulando, quantas horas do seu dia de falta de concentração que você teve por conta dessas distrações. E aí, gente, não é um julgamento, não estou falando para você não usar celular, eu uso, eu trabalho com o celular na maior parte do tempo, mas a gente precisa trazer isso para nossa consciência. Por quê? É muito ruim a gente viver sem saber quanto tempo a gente está gastando em alguma coisa. Porque aí você sabe que você está sem tempo, mas por onde você começa? Então, o primeiro passo é você tentar descobrir o que rouba o seu tempo. Rouba no sentido assim, é algo que não era necessário, mas que eu fiz. E aí tudo bem. O que você vai fazer da próxima vez? Controlar isso, né? Como eu falei para vocês do açúcar. Quando eu descobri que eu consumia açúcar em excesso, o que eu fiz? Eu cortei de uma vez? Não.
eu fui reduzindo aos poucos, eu fui prestando atenção mais no meu paladar, fui praticando a meditação, né, de degustação. Então, um pedação de doce se tornou um pedaço menor, que se tornou menor, que hoje pode ser só um pedacinho e satisfaz do mesmo jeito. Então, eu fui criando ao longo dos anos estratégias para isso. E é exatamente assim que a gente consegue melhorar a nossa relação com o tempo. Então, o primeiro passo, identificar o que rouba o seu tempo. Você só perde o tempo, né? E prestem bem atenção nessa frase. Você só perde tempo se você gastá-lo de forma inconsciente. Então, a gente só está perdendo, desperdiçando tempo na nossa vida se a gente não tiver consciência dele. Por isso que é muito importante, né? E aí quem respondeu o questionário talvez tenha se questionado sobre isso. Que a gente saiba quanto tempo relógio mesmo, que a gente gasta para atividades. Por exemplo, quanto tempo você gasta para se arrumar? Escovar os dentes, arrumar o cabelo, passar uma maquiagem, trocar de roupa, fazer seu ritual de autocuidado. Quanto tempo você gasta? Quanto tempo você precisa? Porque aí pensa só, se você fala para mim, olha, não tenho tempo de me cuidar, mas você não sabe quanto você gasta de tempo para fazer isso, como que você encaixa isso na sua rotina? Nunca vai encaixar. Então você vai precisar um dia medir esse tempo no relógio para saber, bom, poxa vida, eu não estou me arrumando, mas se eu acordar 15 minutos mais cedo, em 15 minutos eu me arrumo do jeito que eu gosto. Eu consigo lavar meu rosto com calma, fazer uma massagem, eu consigo, na hora do banho, apagar a luz, deixar só uma vela para eu ter um banho mais relaxante. 5 minutos a mais que eu tiver já vai me dar uma diferença de qualidade de vida muito grande. Como que a gente encaixa isso na nossa rotina se a gente não faz ideia de quanto tempo gasta? Então a gente precisa medir, mensurar no relógio quanto tempo que a gente gasta para cada uma dessas coisas, tá? Senão, a gente fica gastando tempo, perdendo tempo com coisas que a gente não tem consciência de como acontece, tá? Bom, e agora só retornando aqui um pouquinho. Agora eu vou falar para vocês de 2 tipos de tempo. E aqui que é a grande sacada dessa aula, é a grande virada de chave, tá? A gente tem o tempo Cronos e o tempo Kairos. O tempo Cronos é o tempo relógio, é esse tempo que eu falei para vocês que a gente consegue medir. O que acontece? Quando a gente está nesse modo, né, de tempo relógio, a gente tem coisas práticas que a gente consegue fazer. Mas a gente também tem um lado ruim, que é perder a noção do que realmente é o tempo na nossa vida. Então, por exemplo, se você está fazendo uma coisa que você gosta muito, se você está conversando com uma pessoa que você gosta, uma pessoa que faz tempo que você não vê, você não tem aquela sensação de que passou só meia hora e quando você vê já foram 3 horas de conversa? Por que isso acontece? Porque a gente se desprende dessa percepção de tempo relógio e fica na outra percepção do tempo, que eu já vou falar mais para vocês, que é o tempo Kairos, que é uma percepção de tempo de qualidade, né? Que é viver o momento, estar presente, é aquela questão da atenção plena que eu falei ontem para vocês. Então, coisas muito boas, a gente tem a sensação de que passou menos tempo, mas na verdade passou muito tempo. Por quê? Porque a gente aproveitou muito aquele momento. Ao contrário, quando a gente fica muito pensando no relógio e faz uma coisa que a gente não gosta, né? Por exemplo, ficar numa fila, o tempo se arrasta. Então, assim, pode ter passado 20 minutos, mas para você parece que você ficou 2 horas naquela fila. Por quê? Porque você está consciente do tempo, prestando atenção nele, muito atenta e reclamando, né? E assim, remoendo, frustrado ali. Então, tudo que a gente faz com frustração, com má vontade, porque não quer fazer, que é uma coisa que a gente não gosta ou não sabe, é um tempo que se arrasta. Se a gente marcar no relógio, a gente percebe que não foi tanto tempo, mas geralmente, nos momentos ruins, a gente se desprende do tempo. Por quê? Porque a gente entra, o nosso cérebro ele vai para um outro estado emotivo, que é o da frustração, de ficar com raiva, de reclamar, de não gostar, né? Então, o que a gente pode fazer para melhorar essa relação? Marcar o tempo das coisas ruins também. Porque esse é um tempo que precisa ser relógio, para você livrar um pouco dessa ansiedade, né? De, ai meu Deus, eu tenho que lavar a louça. Ah, mas quanto tempo que eu vou gastar para lavar essa louça? Ai meu Deus, mas eu tenho que fazer tal coisa que eu não gosto. Mas quanto tempo o relógio você realmente gasta? Então não deixe o seu cérebro ficar achando que é muito mais tempo do que você realmente precisa. Esse sim é o momento de medir o tempo Cronos, e se concentrar apenas naquele tempo relógio. Se for preciso, coloca um timer, coloca um despertador,
usa um timer, alguma coisa para marcar o tempo para você não ficar, né, realmente, de fato, olhando para o relógio vendo as horas passar. Mas, assim, delimita esse tempo e foca nisso, porque aí passa mais rápido. Isso acontece, por exemplo, quando a gente tem fases difíceis da maternidade. Então, se eu falar para vocês assim, ó, quando os dentes estão nascendo, a criança vai ficar brava, ela vai ficar nervosa porque tá incomodando, ela tá sentindo dor, ela vai querer mais cola e tudo mais. Se eu falar para você que dura 2 meses, você vai falar, meu Deus, né? 2 meses não vai passar nunca. Se eu falar para você, vai durar uma semana, isso, e depois passa, você começa já a se tranquilizar mais. Se a criança vai tomar uma vacina e fala para você, olha, a reação é de 2 dias de febre, você se prepara para aqueles 2 dias e passa um pouco mais fácil. Se eu falar para você assim, olha, não sei quanto tempo vai ficar de reação. Se eu falar para você, eu não sei quanto tempo dura esse incômodo dos dentes, né? Quando a gente não tem a informação de tempo, a ansiedade toma conta. E aí a gente passa arrastando por aquilo, né? Arrastando no sentido assim de o tempo consome muito da nossa energia. Então, quando a gente entende essa diferença de tempo, a gente consegue canalizar a nossa atenção para coisas específicas. Então, é um tempo que precisa ser marcado? Marque, porque isso vai aliviar muito da sua mente, tá? E aí a gente tem aqui, que eu coloquei como exemplo, a tríade do tempo, que é uma técnica para você definir as coisas no seu dia, né? Então, você consegue dividir entre coisas importantes, urgentes e circunstanciais. Então, para você focar mais nas coisas importantes, essa aqui seria uma divisão ideal. Nem sempre pode ser que você consiga fazer dessa forma. Mas o ideal é que ao longo do seu dia, né, tirando o seu tempo de descanso, 70% do tempo você ocupe com coisas importantes. E aí, coisa importante é que é importante mesmo, tá? E aí tem toda uma técnica para a gente descobrir o que é importante, o que é urgente, o que é circunstancial. Coisa urgente é aquela coisa que você não previa, mas que precisa ser feita. Então é ideal que 30% do seu tempo seja ocupado com isso. E o circunstancial seriam aquelas coisas assim que você pode recusar, né? Então, por exemplo, alguém te pede um favor, você pode ou não fazer. Se o seu dia já está muito cheio e não sobra esses 10%, não pegue para fazer, né? E aí o que acontece com as mães? Essa porcentagem do circunstancial, ela acaba sendo muito maior do que as outras, principalmente quando a gente tem filho pequeno, que fica, mãe, faz tal coisa, mãe, faz não sei o quê, mãe, faz isso assim, assim. Por quê? Para eles tudo é urgente, mas pra gente, né, adulto, a gente consegue dividir melhor essas coisas que são importantes, urgentes e circunstanciais. E aí, o que vocês vão falar? Nossa, Natália, mas eu vou falar não pro meu filho o tempo inteiro, eu não vou atender? Não. Pelo contrário. Só que aí você vai ter que ter um jogo de cintura para criar algumas rotinas, para encaixar dentro dessas rotinas essas coisas circunstanciais, porque aí elas vão entrar dentro do importante. Então, se para o seu filho é importante que todo dia você faça aquela ação, não deixa como circunstancial, não deixa como algo que você vai fazer no intervalo de uma coisa e outra. Coloca como prioridade e torna aquilo uma rotina com intencionalidade, né? Mas com consciência também, porque você tem consciência de que todo dia você vai fazer aquilo. Tá? Então, até naquela questão que eu falei da rede de apoio, da divisão de tarefas e tudo mais, é muito importante quando a gente consegue identificar essa tríade do tempo, até para dividir as tarefas, né? Para a gente pedir ajuda. Coisas que você tem que fazer todo dia, e você tem uma pessoa que mora com você, que todo dia vai poder te ajudar dividir com você, ou te ajudar, ou fazer uma parte, ou fazer tudo, vocês dividem, né? Por exemplo, na minha casa, eu não mexo no lixo da casa. É meu marido que é o responsável por fazer isso. Então, toda semana ele sabe que isso é responsabilidade dele. O que eu faço? Tiro isso da minha cabeça. Isso é uma divisão legal, porque aí você se programa para aquilo. Agora, se a gente ficar, essa semana, hoje, não, 3 vezes na semana, né, que passa o caminhão da coleta. Não, hoje sou eu. Aí o outro dia, não, é você. Isso gera até atrito, gera discussão, porque fica aquela coisa de empurra um pro outro. Louça, ele não lava, sou eu que lavo. Então, eu já sei que isso é uma tarefa minha. Então, eu me organizo para fazer isso. Então, é muito importante a gente conseguir separar tudo que é rotina, tudo que a gente faz várias vezes, mas quando a gente está sem tempo, é muito difícil você olhar para tudo isso e enxergar uma solução, né? Mas tem, tá? Tem muitas formas de a gente fazer. Esse modelo da tríade do tempo é uma das formas de fazer, tá? Não é a única, mas é uma das formas da gente se organizar um pouco melhor. E aí eu queria que vocês respondessem isso para mim, né? Você precisa apenas de organização
para ter mais tempo? Você acha que só se organizando dá certo? Ou vocês acham que precisa de mais coisas? Porque o que, que eu vejo, né? Às vezes tem muita gente que fala assim, eu não sou organizada. Eu não consigo me organizar. E aí, eu queria fazer uma analogia aqui. Eu ia até trazer 2 copinhos e eu acabei esquecendo para mostrar para vocês. Mas imagina que eu tô com um copinho de café aqui e um copo de água. O copinho de café é a quantidade de tempo que você tem no seu dia, 24 horas. E o copo de água, que é bem maior, é a quantidade de compromissos que você assume para fazer. Então a conta nunca vai fechar. Eu vou conseguir colocar tudo que está no copo de água no copinho de café sem transbordar? Não vou. Então não é a organização que falta. Por mais que você organize, se você tiver cheio de pecinhas ali, por mais que você organize as pecinhas, elas não vão caber no copo menor. Não tem como. A conta nunca vai fechar. Então por isso que o minimalismo ajuda muito nesse processo, porque são técnicas, são ferramentas, são estratégias para a gente ir eliminando o que está sobrando. A gente é comum, né, que a gente faça isso quando a gente está vivendo no piloto automático. A gente assume mais compromissos do que pode, a gente fala assim para tudo. Então, por exemplo, você tem 3 aniversários para ir no mesmo dia. O que, que você faz? Vai um pouquinho em cada um, tá certo isso? A gente está se sufocando, né? A gente não está vivendo plenamente cada um daqueles compromissos. Por quê? Você chega num lugar olhando para o relógio porque você tem que ir logo para ir para o outro, né? Isso não é aproveitar o tempo de verdade, isso não é ter tempo de qualidade. E isso eu tô falando de lazer. Agora imagina as coisas do cotidiano, da rotina, o quanto que isso pressiona, frustra, cansa, deixa todo mundo exausto. E muitas vezes as pessoas não percebem que isso está acontecendo, né? O que é o pior de tudo. Então, assim, essa pressão por mais, né, por consumir mais, trabalhar mais, ter mais, falar mais vezes sim para tudo, né, como eu dei exemplo, ela é uma constante da sociedade atual, né? Somos o tempo todo estimulados e até desafiados a comprar mais, estudar mais, ter mais, ser melhor. Então, eu tenho uma formação, mas eu quero fazer outra, quero fazer outra, quero fazer outra, e aí eu quero ter todos os títulos possíveis, e aí eu quero ter participado de todas as festas, eu quero ter ido em todos os lugares, eu quero ter o máximo possível de amigos na rede social, eu quero ter o máximo de curtidas na minha foto. Então essa questão do mais, ela sufoca e acelera a nossa vida, né? E aí faz aquele copinho de café transbordar sempre, porque não vai caber tudo que a gente está querendo enfiar na nossa vida. E quando a gente para, respira um pouco, dá alguns passos para trás e olha mais de longe, a gente entende que muitas dessas coisas a gente não precisa, né? E aí é onde vai entrar bastante a questão do sair do piloto automático que eu falei para vocês. Você precisa sair do piloto automático. Por quê? Se você faz algo preocupado com outras 1000 coisas para fazer, se você faz refeições pensando ou resolvendo outros assuntos, se você não faz pausa no celular, né? E mais um monte de outros hábitos que a gente tem, que a gente acha que é normal, você começa a dirigir mais rápido, você começa a comer mais rápido, falar mais rápido, colocar os áudios para tocar mais rápido, resolver tudo mais rápido. E isso faz com que a gente vá perdendo uma coisa muito importante, que é a nossa habilidade de concentrar nas coisas. É por isso que a gente vai tendo cada vez mais dificuldade de viver o presente no momento presente. Porque esse ritmo em que a gente acostuma o nosso cérebro a trabalhar, ele não se desfaz, né? Ele continua nessa constante. E tudo a gente começa a fazer mais rápido, ou seja, a gente não aproveita as coisas. Então, fazer uma atividade, né, por 60 minutos, para a gente é muito, porque você vai ter que ter cada vez mais foco, você vai ter menos clareza das suas decisões, né, e aí entra naquela questão que eu falei das escolhas conscientes, você vai se distanciando de fazer escolhas conscientes para sua vida, você não tem a capacidade de praticar a atenção plena, e a sua capacidade produtiva, ela também vai diminuindo, né, ela vai se deteriorando e vai perdendo isso a cada dia. E aí, para nós mães, né, isso piora mais, porque a gente vai estar sempre cansada, sempre com pressa e sempre sem tempo, tá. Então, eu acho que a gente consegue se reconhecer nesses exemplos, todo mundo, né, já passou por situações assim, e infelizmente é uma coisa que é a sociedade toda vivendo, né, a gente não sei se vocês reparam nisso, mas a sensação que eu tenho é que a sociedade toda
vive correndo. É muito difícil você achar alguém que você fala assim: olha, vamos fazer uma coisa agora, né? E a pessoa não tem outras mil coisas para fazer. É muito difícil uma mãe que você fala assim: não, mas ó, eu fico com seu filho agora, vai descansar. E aí ela chega em casa e ela não vai fazer outras mil coisas. E se ela deitar, ela não consegue dormir, porque ela não consegue fechar o olho, porque ela tá pensando nas coisas que tem para fazer. Então, muitas vezes, não é que você não queira descansar, é que você não consegue. Por dois motivos. Uma, porque você realmente tem muita coisa para fazer. E outra, porque o seu cérebro está tão acostumado com esse ritmo acelerado que quando você para, ele continua andando. Ele continua rodando rápido. Né? Então, quanto mais a gente diminui da nossa mente os pesos, mais a gente consegue realmente descansar. Porque se você tem meia hora de descanso, se você tem uma, se você tem 3 horas, não importa. Aquele tempo, se ele for desfrutado de forma consciente, né, e com a mente esvaziada, ele é suficiente. Então a gente não precisa que o nosso dia tenha 48 horas. A gente precisa o quê? Eliminar os excessos e organizar o que falta, né? Fazer escolhas mais conscientes para manter constância, para transformar isso em rotina, em hábito, tá? E aí, falando do tempo Kairos, eu já falei bastante, né, sobre o oposto do tempo Cronos, mas seria esse tempo da atenção plena, aquele tempo que a gente aproveita, que a gente desfruta, que a gente se desprende da preocupação do relógio e realmente vive, né, com intencionalidade. Então, é aquela coisa do. Deixa eu só diminuir aqui. Que eu mostrei para vocês ontem, né? De estar presente no presente, que é o contrário aqui do piloto automático. E aí, o que acontece? Quando a gente está aqui, ó, né, no momento presente, a gente tem uma facilidade de separar, por exemplo, sentimentos primários e secundários. O que é o sentimento primário? Quando acontece alguma coisa que você fica contrariado, né, que te deixa chateado, aquele sentimento é o primário. E o secundário seria aquele sentimento que vem depois, né, que você fica pensando sobre aquilo ou não. Isso são coisas que ocupam muito a nossa mente, tá? E quando a gente vive com atenção plena, você consegue separar as coisas. Por exemplo, não, eu fiquei chateada porque eu tive uma frustração, eu queria que algo desse certo e não deu, ponto. Agora, toda essa sensação de culpa que eu senti depois, os planos que eu tive que refazer, todo esse espaço que ocupou depois, isso é um outro momento. E eu vou acolher esses sentimentos também, mas eu vou entender que uma coisa não tem relação direta com a outra, né? Que são momentos diferentes que eu vou viver e olhar para eles de forma diferente. Então, por exemplo, essa situação que te frustrou, você consegue mudar? Não. Mas o que você sente em relação àquilo, você consegue. Você consegue trabalhar isso dentro de você, você consegue mudar o seu pensamento, olhar por outros ângulos. Só que para que isso aconteça, a gente precisa de uma coisa muito simples, que é tempo, né? Você tem que respirar e viver aquele momento com calma, com atenção, né? Com consciência. Deixa eu só seguir aqui. E aí, né, quando a gente consegue separar esses dois momentos, a gente consegue se conscientizar de que esses pensamentos são sintomas de estresse e não fatos reais que permitem que você se liberte deles. Então, assim, toda aquela explosão emocional que vem depois da frustração, a gente consegue racionalizar que aquilo é natural, acontece, mas ponto, acabou, passou, você não precisa ficar com eles te consumindo, somatizando doenças em você por conta deles, tá? E aí, como que a gente faz isso, né? Essa é a dica de ouro. Quando acontecer qualquer situação, principalmente na maternidade, a gente quase não tem, né, gente, situações desafiadoras. Então, quando acontecer uma situação bem desafiadora, o que você faz? O que está passando pela minha cabeça agora? Que sensação que existe no meu corpo? Tenta ouvir o que o seu corpo está falando, né? De que reações e impulsos emocionais eu estou consciente. E aí a gente racionaliza a nossa emoção por alguns momentos e consegue trabalhar isso de uma forma diferente. Principalmente não deixando que isso afete a nossa saúde, né? Que a gente entre no estado de ansiedade, de depressão. E aí, aqui a dica, né? Quando você não consegue fazer isso sozinho, o que você precisa fazer? Urgentemente buscar uma ajuda profissional, né? Uma ajuda psicológica, por exemplo, ela é muito boa para quando a gente não consegue olhar para as nossas emoções com essa racionalidade. Foi o que eu passei na minha segunda gestação, precisei de um acompanhamento psicológico que foi maravilhoso, porque eu estava num estado de ansiedade tão grande que o meu corpo respondia a isso.
né? Então eu tive alergias na pele, eu tinha taquicardia, eu não conseguia falar, eu não conseguia dar aula, era aula virtual, mas eu entrava online, eu sentia pânico, eu sentia falta de ar, eu não conseguia respirar. Eu tive vários sintomas físicos de ansiedade. Porque eu estava no momento que a emoção era tão grande e eu estava tão acelerada que eu não conseguia parar para olhar para o que eu estava sentindo, para o meu corpo, porque o meu corpo estava sinalizando. Então, quando você se fizer essas perguntas, né, em momentos de frustração, principalmente desafiadores, e você não conseguir racionalizar suas emoções, entender, nomear as suas emoções, é o momento de você buscar ajuda profissional. É o momento que você vai precisar de alguém para te ajudar a fazer esse processo, né? Que ele é essencial para a gente passar, né, por esses desafios de forma um pouco mais saudável. Acho que eu voltei muito aqui. E aí, né, praticando atenção plena, estando presente no momento presente, a gente aproveita melhor cada momento, a gente aproveita com intensidade e a percepção do tempo é diferente também, né? Você não vai precisar mais de que seu dia tem 48 horas, né? Os momentos, eles valem pela sua intensidade, não pelo tempo que é medido no relógio. Então, por exemplo, conversas legais que não vemos o tempo passar, que eu falei para vocês, ou momentos felizes em que perdemos a noção do tempo, né? Então, quando a gente tem essa vivência de atenção plena, o que acontece na maternidade, né? Trazendo para a nossa realidade. É óbvio que a gente não vai ter tempo livre como a gente tinha antes de ter filhos. Isso não, a conta não fecha, não tem como. Você tem uma criança ali, dependendo de cuidados básicos para sobrevivência, né, de você. Então não tem como você ter o mesmo tempo que você tinha antes de ter filhos. É assim, é inocente da nossa parte pensar que algum dia, sendo mãe, né, mesmo que os filhos estão mais velhos, a gente vai estar sempre preocupada com eles. Nosso tempo não vai ser 100% nosso, mas porque faz parte da maternidade. Cuidar é parte do nosso instinto, né? Não diria nem do que a gente gosta ou quer fazer, mas é nosso instinto de mãe de cuidar. Então a gente não vai conseguir ter o mesmo tempo relógio. Porém, se a gente pensar, eu não tenho, por exemplo, 3 horas do meu dia para cuidar de mim como eu tinha antes. Mas se eu tiver meia hora e essa meia hora for feita com essa atenção plena, com essa consciência, ela vai ser tão revigorante quanto eram essas 3 horas em que eu me cuidava, né? Porque o nosso corpo também vai se adaptar a isso. O que não pode é ter tempo zero, né? Isso é prejudicial e isso não é saudável, aceitável para uma mãe. Ela não poder cuidar de si em nenhum momento, né? Então isso precisa ser revisto urgente. Mas se a gente tem menos tempo, mas aproveita com mais qualidade, com mais intensidade, os resultados também vão ser muito positivos para a gente, tá? Então, desapegar do tempo relógio, desapega. Eu queria ter 3 horas no meu dia, mas eu não tenho. O que você tem? Desapega do que você gostaria de ter e vê o que você tem. O máximo que você tem é meia hora, então faça essa meia hora valer muito a pena, né? E aí a atenção plena vai te ajudar infinitamente a fazer isso acontecer, tá? E aí, voltando aqui um pouquinho no mapa. Deixa eu só voltar mais um pouquinho. Aqui, saindo do piloto automático, né? Eu falei um pouco para vocês ontem, vou só retomar. Piloto automático é quando o nosso corpo está aqui no presente e a nossa mente fica ali perambulando entre passado e futuro, né? Então, a nossa mente fica assim, ou remoendo coisas que já passaram, ou pensando nas coisas que ainda vão acontecer, tá? Então, basicamente, viver no piloto automático é isso. Como o nosso corpo está no presente, a gente faz muitas coisas sem perceber, a gente toma decisões sem perceber, faz escolhas sem perceber, e aí acarreta todo aquele processo de ansiedade que eu falei para vocês, de pressa, né, e de tudo mais. Aí vamos voltar só aqui um pouquinho. Bom, a gente falou então da percepção do tempo. Espero que você tenha anotado aí muitas dicas que eu dei. Agora eu vou falar um pouco do minimalismo para vocês. Como que o minimalismo me ajuda a ter mais tempo, economizar dinheiro e energia? Bom, vamos lá. Basicamente, gente, o minimalismo é sobre menos coisas. Só que essas coisas, elas não são só coisas físicas, tá? E com menos coisas, o que a gente ganha? A gente economiza tempo, energia e dinheiro. Por quê? Coisas físicas,
elas ocupam espaço. Então pense em um móvel, em algo decorativo, uma roupa, qualquer objeto que tenha na sua casa, né. Ele ocupa o seu tempo, porque você tem que cuidar dele, ele ocupa o seu dinheiro, porque você comprou, porque ele se desgasta e você perde dinheiro, de qualquer forma foi investimento, e ele também ocupa a sua energia, por quê? É um objeto, ocupa um espaço, você vê esse objeto, então tudo isso, entra na sua racionalização, né, na sua percepção, isso ocupa espaço na sua mente, isso te faz gastar energia, você pensa sobre ele para comprar, depois que você comprou, quando você vai usar, para dar manutenção. Vou dar um exemplo aqui que eu tenho certeza que vai ficar bem claro para vocês, o carro. Carro é uma coisa que gasta muito tempo, dinheiro e energia nossa, porque a manutenção é cara, você tem que estar sempre arrumando, limpando, dando manutenção. Então, ele ocupa muita energia também, né? Ele ocupa muito do seu tempo em relação a pensamentos também, tá? Então, basicamente, o que que o minimalismo te ajuda, né? Te ajuda a pensar em ter menos coisas, tanto coisas físicas quanto coisas não físicas. E aí a gente questiona, por exemplo, aqueles exemplos que eu dei, né, de compromissos, né, de eventos que a gente participa, eventos sociais. A gente quer fazer tudo o tempo todo. Hoje, eu vivo um momento da minha vida que eu decidi que eu quero fazer uma coisa importante por dia, né, uma coisa grande, né? Então, assim, se eu tenho que sair, o que que eu faço? Eu não quero sair todo dia de casa, principalmente por causa da pandemia, eu acabei me acostumando muito, então eu não quero ficar toda hora pegando o carro e saindo e voltando, porque a gente perde muito tempo nesse processo. E aí o que que eu faço? Eu acumulo algumas tarefas para fazer tudo numa saída só. Eu economizo dinheiro, porque o combustível, né, gente, vamos falar a verdade, tá baratíssimo. Eu economizo tempo, porque aí eu faço uma rota e aí eu vou passando e resolvendo várias coisas. E eu também economizo energia, porque toda vez que eu vou sair de casa, com um filho ainda, meu Deus do céu, né? Não preciso nem contar essa história para vocês. Agora com dois, às vezes eu preciso de 1h30 para sair com a calma que eu gosto, para não sair desesperada, para não sair atrasada e contando com os imprevistos que podem e sempre acontecem. Eu preciso de 1h30 para sair com 2 filhos de casa bem, né? Com a minha sanidade mental garantida. Então, se eu pego para fazer um monte de coisa, todo dia fazer um pouco de coisa, isso ia tomar muito tempo meu. Então, o que que eu faço? Como que eu me organizo? Eu agrupo coisas que são semelhantes para fazer no mesmo dia, no mesmo momento, na mesma saída. Se eu tenho, por exemplo, que ir ao médico num dia, então eu não vou marcar mais nenhuma outra coisa grande, né, que ocupe espaço, que demore tempo, que possa atrasar naquele mesmo dia, porque senão eu vou ficar sobrecarregada. Então hoje, com as práticas que eu venho trazendo, com as escolhas de vida que eu fiz, eu consigo me organizar para quase sempre fazer isso, né? Então, assim, meus dias não ficam lotados de compromissos que tem que sair de um lugar para o outro. Por quê? Porque eu tenho 2 crianças e eu sei que eu sou muito focada, ligada, né, nessa questão de fazer as coisas sem desespero. E para não fazer desesperada, afobada, ansiosa, né, e gerar muita frustração, eu prefiro sempre marcar menos coisas. O dia que não tem jeito, né, que eu tenho que fazer, é complicado, porque o nosso tempo não é igual ao tempo das crianças. Então você precisa que a criança se troque logo. Ela não vai se trocar, porque ela viu, passou uma borboleta voando e ela quer ver a borboleta voando, né? Então, muitos conflitos que a gente tem no nosso cotidiano é por conta dessas diferenças de percepção de tempo também, né? E a percepção de tempo das crianças é totalmente oposta à nossa, né? Então, imagina como seria bom você conseguisse manter uma rotina em que você fizesse as coisas com mais calma. Como que você faz isso? Diminuindo o tanto de coisa que você faz. Ah, mas eu trabalho fora, não tem como? Tem como a gente organizar pelo menos as coisas que são lazer, as coisas que são marcadas, né? Imprevistos não tem como, mas a gente também pode e deve aprender a lidar com eles, tá? E aí outra coisa que o minimalismo ensina, né, que é muito importante, é focar no que é essencial. Porque o que que acontece? A gente está no piloto automático, tudo parece importante, tudo parece irresistível, né? Tudo parece que precisa acontecer naquele momento, naquela hora. E aí, com o minimalismo, a gente começa a selecionar, né? A gente começa a ficar bem seletivo com as coisas que a gente coloca na nossa vida e que a gente investe o nosso tempo, os nossos pensamentos, né? A nossa energia. Então, a gente acaba focando naquilo que é essencial. Então, o que que isso gera?
menos preocupações, menos estresse e menos ansiedade. Quanto menos coisas a gente tem para se preocupar, menos estresse, obviamente, né? E agora eu vou falar do movimento slow. Movimento slow, eu já dei uma adiantadinha para vocês, deixa eu aumentar aqui, não sei se está dando para ver, mas ele é um contrapeso, né, ao padrão predominante da nossa sociedade, que é o da pressa, dos excessos, dos desperdícios, de viver no piloto automático. Esse é o padrão dominante da nossa sociedade. O movimento slow, ele vem para contrabalancear isso, né? Pensando mais em tranquilidade, em escolhas conscientes, em respeito aos processos e ritmos. E aqui eu acabei de dar um exemplo, né, das crianças, né, que a gente quer que elas façam as coisas muito rápido porque o nosso ritmo de vida é muito rápido. E elas não são assim, porque a criança ainda não foi, não é educada, mas ela não foi acostumada, né, com nós adultos, que a gente já sabe como que é o ritmo da sociedade, do trabalho. E assim, muitas vezes a gente não tem culpa, e algumas vezes a gente também não vai ter escolha sobre isso, mas mudando a nossa vida e mudando as nossas escolhas, a gente consegue, aos poucos, né, incorporando esses olhares diferentes, esse respeito aos processos e aos ritmos mais naturais das coisas que acontecem ao nosso redor, tá? Bom, e aí, diminuir um pouquinho de novo. Basicamente, o movimento slow ele te ensina a respeitar ritmos e processos, e com isso a gente se relaciona, né, de uma forma muito mais saudável com as coisas, com a comida, com o que a gente veste, com os passeios que a gente faz, com os nossos momentos de lazer, né, com a nossa vida no geral. A gente consegue ter uma relação melhor com as pessoas quando a gente tem essa possibilidade de respeitar ritmos e processos. O movimento slow também, ele nos ajuda, nos apoia numa coisa que é muito importante, que é o autocuidado. Porque quando a gente aprende a respeitar os ritmos e processos, isso começa por autoconhecimento, né? Começa a gente olhando para nós mesmos. Então, se você tem um ritmo para fazer uma coisa, você consegue respeitar aquele ritmo, você está cuidando de você. Então, entender os nossos limites, as nossas limitações, os nossos ritmos, né? Ouvir o que o nosso corpo fala é um processo de autocuidado muito importante. E por fim, o movimento slow ensina algo que para mim é muito precioso, que é o cuidado com o outro e com o planeta também, né? Então, quando a gente vive nesse ritmo de vida menos acelerado, a gente consegue fazer escolhas mais conscientes para nós e para o planeta também, tá? Então, por isso que é um movimento que eu gosto muito e que me ajuda a ter mais tempo de qualidade também, tá? Do método que eu criei, né? Baseado em tudo isso que eu falei para vocês sobre o minimalismo, sobre o movimento slow, sobre a percepção do tempo, atenção plena. Eu pensando em ajudar outras pessoas, né? Claro, como que eu poderia trazer isso? Porque para mim, assim, foram anos de dedicação, de estudo, de pesquisa, de vivência, de experimentação, para descobrir que todas essas coisas funcionavam para mim. Mas aí eu ficava pensando, né? Como que eu vou fazer isso funcionar para outras pessoas? Como que eu vou conseguir ajudar outras pessoas? E para isso é sempre muito legal quando a gente cria um método, né? Porque ele tem um começo, meio e fim. E para mim é muito fácil fazer isso porque eu sou professora há muitos anos, né? Então, criar estratégias, metodologias, experimentar formas diferentes de ensinar é algo que para mim é muito simples. E aí o que eu fiz foi organizar todo esse pensamento de tudo que eu passei para vocês na imersão em três etapas, né? Que seriam aí o método DEL. O que é o método DEL? Desapegar, escolher e organizar. Então, nessa sequência, eu penso que qualquer âmbito da sua vida você consegue aplicar esse método e ter mais tempo, economizar dinheiro e energia, né? Por tudo que eu falei para vocês hoje, acho que fica muito claro que as três coisas elas estão muito associadas. Eu sei que não é a melhor expressão falar que tempo é dinheiro, mas elas estão associados, não tem como, né? Porque você doar o seu tempo para alguma coisa é o bem mais precioso que você tem. Por isso que muitos profissionais não conseguem que o seu negócio dê certo. Porque quando ele faz, por exemplo, uma precificação, né? E eu, quando eu dou aula de fotografia, eu sempre ensino as pessoas que querem trabalhar com fotografia isso, elas não colocam na ponta do lápis o tempo que elas gastam. Então, por exemplo, né, eu vou trabalhar com fotografia.
O tempo que eu tenho que cobrar de trabalho não é só o tempo que eu tô lá fazendo as fotos da pessoa. Eu tenho que cobrar pelo tempo que eu parei tudo que eu estava fazendo para atendê-la, para planejar uma sessão de fotos, né, para pensar em todos os detalhes, para fazer as fotos, para editar as fotos, para entregar para ela. Então, tudo isso, gente, é meu tempo de vida. E aí eu sempre falo assim: se você deixou sua família, suas coisas, o que você gosta, para dar atenção para outra pessoa, é justo que você seja remunerado por isso, né? Porque é a moeda de troca que a gente tem em prestação de serviços. Então, a gente precisa calcular isso, né? Então, a parte do tempo e do dinheiro, por isso que elas estão muito associadas, porque é o modelo de sociedade que a gente vive, né? A gente depende do dinheiro para fazer as coisas, então não tem como não vender o nosso tempo. Basicamente, quando você trabalha, é isso que você faz, né? Você vende seu tempo para alguém, não é só as habilidades, mas o seu tempo principalmente. Então, no método DEL, o que, que eu ensino? Né? O primeiro passo, que eu falei muito ontem na imersão e falei bastante também hoje, que é o desapegar. Então, a gente tem padrões, a gente tem pressões, a gente tem modelos dominantes, mas a gente não precisa seguir, né, esses padrões, a gente não precisa entrar nesse processo de correria que a sociedade vive. Para isso, a gente vai ter que desapegar de muitas coisas. Então, se, por exemplo, eu quero ser uma pessoa mais sustentável, né? Eu tenho que desapegar do conforto? Não, mas eu tenho que desapegar da ostentação, porque aquilo que eu estou ostentando, né, não é necessário, é algo que eu estou gastando sem necessidade. E muitas vezes essas coisas que são só de ostentação são coisas que não são duráveis, são coisas que têm um grande impacto ambiental. Então, se eu quero ser sustentável, eu preciso desapegar da ostentação. Então, sempre que a gente vai fazendo essas escolhas mais conscientes, antes disso, a gente passa por esse processo de desapegar, né? Você desapega de alguma coisa para poder olhar com mais clareza e definir o que é prioridade, o que é melhor, o que é realmente necessário, que o minimalismo tanto ensina para gente. E aí vem essa segunda etapa, então, que é fazer escolhas mais conscientes. Porém, fazendo esse processo de desapego, de escolher de forma mais consciente, se a gente não se organiza, isso não se torna realmente um hábito, né? Vira ali uma açãozinha pontual que você faz e pronto. Depois você não consegue manter. Uma coisa muito importante para a gente ter mais tempo é manter a constância. Não adianta você testar fazer uma reorganização da sua rotina um dia, dois, três e achar que isso vai se manter. Você tem que ter persistência para que isso seja constante e se torne um hábito. E isso o nosso cérebro precisa, né? As coisas, lembra aquelas coisas que eu falei para vocês que tem que ser feita no tempo Cronos? Para a gente desapegar de ficar pensando sobre elas e remoendo? Tem que fazer? Tem que fazer. Vamos marcar no relógio, porque aí dói menos? É isso, né? Então, quando a gente consegue olhar para essa questão mais prática, né, do tempo, a gente consegue tornar esse processo mais automatizado e aí sim fazendo piloto automático. Porque pensa só, se toda vez que você for dirigir, você tiver que ficar pensando sobre cada uma das ações que você faz, isso tomaria muita energia do nosso corpo. Então, o nosso cérebro é um processo evolutivo isso, né? De ter esses pilotos automáticos. Porque é uma coisa que você faz com muita frequência e faz sempre com constância, você aprende a fazer e não precisa pensar sobre ela mais, tá? Isso é ótimo, porque a gente economiza energia para outras coisas. Porém, o que acontece na nossa sociedade é que quase tudo está ficando no piloto automático, até coisas importantes como escolhas, né? Então eu vou no supermercado, tem lá um monte de produto, eu não tenho tempo de ficar olhando o rótulo de cada um, eu não tenho tempo de pesquisar o que é cada um daquele nome, cada um daqueles nomes estranhos que tem lá no rótulo. Então o que eu faço? Pego o primeiro que está na frente, pego o que está mais perto, pego o que está na promoção. Então muitas das nossas escolhas inconscientes é por falta de tempo, né? Então essa parte do organizar ela é super importante porque ela vai garantir que você tenha organização suficiente para manter a constância. E aí sim, o nosso cérebro entende que aquilo é algo que você faz todo dia e passa a processar isso de uma forma natural. Você não sofre, você não gasta tanta energia mais para fazer. Como um exemplo simples, acordar 10 minutos mais cedo para não sair atrasado de casa, afobada, ansiosa, né, e preocupada. Se você conseguir manter essa constância de todo dia acordar 10 minutos mais cedo, chega um momento que isso não te incomoda mais. Chega um momento que isso se torna um hábito
e aí você deixa de ficar pesarosa, porque, ai meu Deus, acordei 10 minutos mais cedo. Não, para você tá tranquilo, é como se você nunca tivesse feito de outra forma. E esse processo de otimização, o nosso cérebro faz automaticamente. E o que a gente precisa? De constância, né? Tendo essa constância, isso vai acontecer. Por isso que eu pensei nesse método, criei esse método, porque eu sei que ele funciona. Você desapega, você escolhe de forma mais consciente e você mantém, através da organização, essa constância, tá? E aí, tanto o minimalismo quanto o movimento slow, eles vão ajudar muito nesses três processos. Bom, e agora, eu queria apresentar aqui para vocês Maternidade Minimalista na Hotmart, para vocês conhecerem quais os módulos, quais as aulas, tudo que tem, tá? Então, esse é a carinha dele, né? A imersão já está aqui, né? Eu não falei para vocês ontem, mas na verdade a imersão é um conteúdo de tanta qualidade que ele é o primeiro módulo do meu curso. E eu fiz isso gratuitamente para vocês, porque eu queria muito que esse conhecimento e que essas viradas de chave chegassem para muita gente, né? Então, o conteúdo de ontem já está aqui, que é a primeira aula. Então, o primeiro módulo é o único módulo do curso que é ao vivo, né? Então, as aulas elas ficam gravadas, mas elas são ao vivo também. Então, a gente viu ontem qual é o peso da culpa. Hoje a gente está falando sobre como melhorar a nossa relação com o tempo. Depois eu vou fazer uma aula básica, né, de navegação pelo curso, de saber como funciona e tudo mais. A aula que vai ser na segunda-feira que vem, que é saindo do piloto automático. Segunda ou terça, eu preciso olhar aqui no calendário, só um minutinho. Na terça, desculpa, dia 17, cai na terça. Então, essa aula saindo do piloto automático, para quem entrar nessa turma, vai ser na terça-feira. E o método DEL, que eu explico mais detalhadamente, né? Esse método que eu acabei de falar para vocês, que é o desapegar, escolher e organizar, tá? Esse é o primeiro módulo e é o único que é ao vivo. Os outros 4 módulos, eles são gravados. E aí você faz no seu tempo, você vai assistindo as aulas conforme, né, a sua organização semanal. Então, no módulo 2, eu apresento detalhadamente essas ferramentas que eu comentei com vocês hoje. Então, o minimalismo na maternidade, o movimento slow, atenção plena, como treinar sua mente para descansar e, por fim, conexão com a natureza, né, que é algo muito importante também para trazer mais tranquilidade, para te ajudar a praticar a atenção plena. E aí eu trago algumas dicas de como fazer isso também através da fotografia. Vocês sabem que eu tenho paixão por fotografia, ensino fotografia também. Então, trago como uma ferramenta subjetiva aí dentro dessa conexão com a natureza. O módulo 3, 4 e 5 são as 3 etapas do método, né? Então, é o desapegar no módulo 3, e aí eu te ensino, te ajudo a desapegar de coisas materiais, coisas imateriais, de sentimentos e como criar novos hábitos e rotina. Tudo bem prático, bem direto ao ponto, sem enrolação, porque mãe não tem muito tempo, né? Então, se eu estou querendo ajudar vocês a ter mais tempo, significa que agora vocês estão com pouco tempo. Não posso fazer algo muito estendido, muito teórico e não encaixar na realidade de vocês, né? O módulo 4 vai ser o escolher, né? E aí eu vou falar de escolhas conscientes, aprendendo a priorizar o autocuidado, aprendendo a dizer não, que isso é uma coisa muito importante na vida de qualquer pessoa, e eu aprendi com o minimalismo, buscando informação de qualidade, buscando ajuda ou rede de apoio quando não tem. Tá? Esse é o módulo escolher. O módulo 5 é o organizar. Então, eu vou ensinar o planejamento na prática. E aqui vai ter planilha, vai ter documentos para vocês preencherem, técnicas de fazer listas, várias técnicas que ajudam qualquer pessoa a fazer qualquer tipo de planejamento do seu dia, da sua semana, do seu mês. E eu vou trazer vários exemplos, né? Organizando ideias, e aí eu vou dar algumas dicas também de como a gente pode colocar para fora as ideias que a gente tem, né, os pensamentos e coisas que ficam rondando e ocupando o nosso tempo ali no pensamento. Organização de planos e sonhos, como que a gente faz para colocar metas a médio e longo prazo, né, e começar a implementar isso na nossa rotina. Organizando as finanças, né, que é super importante. Não adianta também a gente pensar só em economizar dinheiro, mas o que eu faço com esse dinheiro? Como que eu invisto melhor o meu dinheiro, né? O que é identificar onde você está gastando o seu dinheiro, que são coisas não necessárias, né? Coisas que não estão trazendo resultado para sua vida. E quais escolhas melhores você poderia fazer? Como que você se organiza? Vai ter uma planilhazinha também para ajudar vocês a se organizarem em relação a custos.
E por fim, né, e muito esperado também, a aula de organizando a casa e a rotina. E aí eu trago várias dicas minimalistas e de organização para vocês aplicarem na casa de vocês, né? Para a casa pelo menos parecer mais organizada sempre. Aí tem alguns truquezinhos para vocês conseguirem otimizar processos na cozinha, na limpeza da casa, enfim, tem muita dica legal. Essa é uma aula que vai ficar bem grandinha, assim, em termos de tempo, tá? Mas é uma aula que vai ser muito rica porque tem muita coisa prática. E aí começa os presentes, né? Os bônus. Eu queria falar muito sobre esse bônus aqui, que é o desafio de 21 dias. Eu garanto tanto o meu método que eu fiz esse desafio de 21 dias. Então, você vai assistir todas as aulas. Elas vão sendo liberadas por semana. Cada módulo é liberado uma semana subsequente para que vocês consigam fazer, né, o passo a passo, consigam ver, porque senão, às vezes, a pessoa quer maratonar o curso, faz ele todo de uma vez e não dá tempo de praticar. Né? E o é que você tenha resultado. Não adianta eu fazer um curso só para vender, né? Eu quero que você tenha um resultado, uma transformação real na sua vida. E para garantir que isso aconteça, eu fiz esse desafio de 21 dias. O que é isso? Vai ser um grupo VIP no WhatsApp com todas as alunas dessa turma e eu vou dar uma atenção especial durante todo o desenvolvimento do curso, mas principalmente nos 21 dias de desafio. Então, depois que eu publicar na plataforma todos os módulos do curso, todas as aulas, a gente vai começar juntas um desafio de 21 dias. Para cada dia eu vou mandar um áudio com algumas tarefas que vocês precisam cumprir. E eu garanto que nesses 21 dias vocês vão ter resultado. Muitas coisas na rotina de vocês já vai ter mudado para que vocês tenham mais tempo, que vocês economizem dinheiro e principalmente economizem energia, né? Saúde mental de vocês, tá? Então esse é o primeiro bônus. Depois tem um bônus super legal, né, que é um bate-papo com a Lívia, falando sobre a Lívia, que é doula, consultora de sono, consultora de amamentação. Ela falou sobre parto, puerpério, amamentação e sono do bebê. São coisas que é extremamente importante, né, para quem está assistindo aqui, que é gestante, para quem é puérpera, né, e para quem está aí vivenciando, como eu, a amamentação. Tem as questões do sono também. A gente sabe que a privação do sono é uma das maiores queixas das mães. E embora, né, a gente sabe que o bebê ele não vai dormir uma noite inteira, como todas sonham, mas a gente pode melhorar muito, né? Tem crianças que têm realmente alguma dificuldade para dormir porque não foi ensinada. E a profissional da consultoria do sono, ela vai ajudar nisso, né? Ela vai te ajudar a entender a sua rotina, a rotina da casa e fazer o máximo possível para que vocês todos, os bebês, as crianças, os pais, descansem também, né? Consigam ter sono de qualidade. Depois a gente tem um outro bônus muito legal que eu deixei no grupo disponível para vocês assistirem, acho que muita gente viu, que é o bate-papo com a Bárbara, que é psicóloga e educadora parental, que é lidando com os desafios de cada fase do desenvolvimento infantil. Então a gente falou sobre salto de desenvolvimento, pico de crescimento, sobre as birras, o Terrible Two, né, que é tão temido e falado. A gente falou sobre muitas questões assim, desafiadoras, né, da maternidade, e é legal que ela trouxe muita informação de qualidade, informação que acalma o nosso coração, sabe? Que você ouve falar, nossa, que bom, é normal, isso acontece, existem caminhos melhores para lidar com isso, existe uma forma de lidar melhor com isso, né? Então ela indica vários caminhos, e foi uma aula super legal também. O outro bônus é com a Priscila Parisi, que era uma terapeuta clínica. Ela também é dona de uma loja de cosméticos, de biocosméticos naturais, tá? E foi muito legal, ela trouxe muita dica sobre autocuidado, né? Coisas que a gente consegue fazer no nosso dia a dia, encaixar na rotina para se cuidar melhor, principalmente através da aromaterapia, né? E a aromaterapia clínica, ela é um acessório, assim, desculpa, não é acessório, ela é uma alternativa que a gente tem, né? Complementar a outras ações que a gente faça para cuidar também da nossa saúde emocional, tá? Então foi um bate-papo muito bacana, é uma aula bem rica, com muita dica para você começar a aplicar também na sua rotina de autocuidado. Aí tem o bônus 5, que é como começar no minimalismo. Por quê, né? Como o curso é maternidade minimalista, pode ser que você se interesse, pode ser que você fale, não, Natália, eu só quero aproveitar as ferramentas que tem, porque eu quero ter mais tempo, eu quero economizar dinheiro, e eu quero ter
poupar aí a minha energia. Ótimo, né? Mas caso você se interesse, fala, não, eu gostei tanto desse assunto que eu quero realmente começar no minimalismo, eu tenho um bônus para isso, exatamente para essas pessoas que querem saber o passo a passo, como comece, como ir trazendo essas vivências para o seu cotidiano, tá? O bônus 6, que é muito legal, gente. Essa aula aqui, nossa, é imperdível, que é o minimalismo digital. A gente sabe que a gente é muito preso às redes sociais, mas tem muitas dicas, muitas formas da gente fazer aí um detox digital de forma saudável, sem precisar excluir Facebook e sair de todos os grupos e, enfim, né, viver como uma pessoa isolada, né, das redes sociais. Você não precisa ser extremista, porque existem técnicas, dicas, estratégias que vão te fazer perder menos tempo com isso, sem precisar se tornar aquela pessoa chata que não tem rede social nenhuma e que a gente fala assim, ah, nossa, mas a pessoa não tem rede social nenhuma. Não, tem como fazer isso de uma forma mais inteligente, assertiva, e tem muitas dicas legais nessa aula, vocês vão adorar. O bônus 7, que é a sustentabilidade do cotidiano, né? Porque é claro que essas questões de sustentabilidade, elas nos aproximam muito mais de uma vida consciente, e faz parte do meu trabalho também de educadora ambiental, então essa aula também é super legal, com várias dicas muito práticas para você, em todos os âmbitos da sua rotina, da sua casa, implementar ações mais sustentáveis, tá? O bônus 8 aqui, que é muito especial também, porque eu gosto muito de fotografia, claro, mas é o Fotografe Seus Filhos. É um curso que te ensina técnicas para fotografar com mais qualidade os seus filhos em casa, usando apenas o seu celular. Então, são 4 aulas, vou abrir aqui para vocês, olha. São 4 aulas, né? Fotografia e afeto, câmera fotográfica ou celular, e aí a gente faz o comparativo, qual luz usar, qual cenário e quando que a gente contrata um profissional. Algumas reflexões sobre qual é o momento melhor para a gente continuar fotografando em casa e quando que é bom a gente contratar um fotógrafo ou fotógrafa profissional. E por fim, não menos importante, a gente tem aqui uma aula muito legal também com o Renan. Para quem não conhece nada de tarô, vocês vão se encantar com essas possibilidades que tem, onde ele fala dos 4 arquétipos de mães do tarô. Então é uma aula que ficou muito, muito legal, super prática também, né, de como que a gente usa o tarô para se conhecer melhor e até para nos apoiar em decisões, em momentos, em fases que a gente está vivendo na nossa vida, né? Então é uma aula também que vai valer muito a pena. E esse é o curso Maternidade Minimalista por Dentro. Vou só voltar aqui minha apresentação. E aí eu queria saber, né, agora, para aprender todas essas estratégias que eu falei para vocês, todo esse passo a passo, bem descomplicado, bem direto ao ponto, né, para você que é mãe economizar tempo, dinheiro e energia. Quanto você pagaria por isso? Para alguém pegar na sua mão e te levar, né, te caminhar exatamente para o lugar onde você quer estar. Essa que é a grande vantagem quando a gente compra um curso, gente, sendo bem honesta e sincera com vocês. Dá para você aprender tudo na internet? Dá. Tem tudo gratuito? Tem. Eu passei todo o conteúdo, todo o passo a passo para vocês que funciona nessa imersão. Mas o que acontece? Na hora de aplicar, isso leva tempo, né? E aí, como eu falei para vocês, o tempo é nosso bem mais precioso. Foram anos da minha vida acumulando experiências, vivências, conhecimentos e conteúdos. Foram muitas pesquisas para chegar nesse modelo que hoje é muito simples, né? Mas se eu fosse fazer isso de novo, né, e com conhecimento zero, eu levaria esses mesmos anos para fazer tudo isso. O que eu faço no curso é descomplicar essa parte para você, é te levar mais rápido para o resultado que você precisa chegar, né? Então eu pego na sua mão e te levo lá, principalmente na parte do desafio de 21 dias, que é o momento que eu literalmente pego na mão e a gente vai caminhando dia a dia por 21 dias juntas para você chegar nesse resultado, de economizar tempo, dinheiro e energia, tá? Bom, e aí, quanto custa o curso Maternidade Minimalista? O curso, só o curso, custa R$ 597. Esses 4 bônus que estão listados aqui são cursos que eu vendo separadamente, tá? Então, cada um deles custa R$ 97, que é o Como Começar no Minimalismo, o Minimalismo Digital, que é muito legal, que eu falei para vocês, Sustentabilidade no Cotidiano e o Fotografe Seus Filhos, tá? Então, esses 4 cursos que estão como bônus lá, eles custam R$ 97 cada um. Você pagaria, então, no total, R$ 985. Mas, né, além desses bônus que eu falei, a gente tem também o bônus que é a cereja do bolo do curso, que é esse desafio de 21 dias.
Porque nesses 21 dias eu garanto que você vai conseguir aplicar todas as estratégias que eu ensinei no curso. São metas práticas para você fazer dia a dia. Eu vou mandar por áudio no grupo e vai ter esse grupo VIP, né, onde a gente vai formar essa comunidade. Um grupo que pode ficar por mim eterno. Vocês podem continuar trocando nele, formar ali uma rede de apoio também, mas principalmente se apoiar durante esse desafio para que todas consigam cumprir em 21 dias essa grande mudança de rotina na vida de vocês, tá? E a oferta que eu ofereço para vocês que participaram da imersão, que se comprometeram com esse conteúdo, né? Nada mais justo que quem realmente está disposta a mudar, quem realmente, a mãe que realmente está disposta a buscar uma transformação para sua vida, a sair do piloto automático, a ter mais tempo de qualidade, a ter o tempo que é justo que ela tenha para cuidar de si mesma, né? Se você está comprometido com essa mudança, você merece um incentivo, você merece um apoio. E para isso, eu estou oferecendo essa oferta de 70% de desconto, né? Então, quem comprar amanhã, somente amanhã, eu vou abrir as inscrições às 7 horas da manhã, lá no primeiro lote, que é limitado, tem uma quantidade de vagas limitadas, você vai receber todo aquele conteúdo que eu falei, com todos aqueles bônus que eu citei, esse último bônus que eu falei, que é dos 21 dias, que é extremamente valioso, porque é a garantia de que você vai conseguir colocar o curso em prática, e mais esses 4 bônus que eu falei para vocês, né? Parto, puerpério, amamentação e sono do bebê, lidando com os desafios de cada fase, aromaterapia e autocuidado e os 4 arquétipos de mãe do tarô. Tudo isso, ao invés de você pagar R$ 985, você vai pagar apenas R$ 297 comprando amanhã nesse primeiro lote, tá? Então, para quem usa cartão de crédito, mais fácil ainda, gente, é mais barato que Netflix. E olha que você nem assiste todo dia, porque eu sei que você não tem tempo. Então, é 12 parcelas de R$ 29,64 para você ter todo esse conteúdo para transformar a sua vida. E eu espero muito poder estar com vocês no curso Maternidade Minimalista, onde eu consigo, com mais tempo, né, com mais espaço de diálogo com vocês, dar as mãos e acompanhar vocês nessa jornada muito mais de perto, né, e com muito mais ferramenta, com muito mais qualidade. É claro que existe toda uma questão financeira, mas é um investimento que vale a pena. Pensa que isso é um investimento, né? Você está buscando para você uma transformação na sua realidade, na sua rotina. Você precisa ter mais tempo, você precisa economizar dinheiro com coisas que você gasta sem perceber, você precisa poupar a sua energia, poupar a sua saúde mental. Então, existe um passo a passo concreto, descomplicado para te levar mais rápido a esse lugar, né? Se a gente pensar na duração do curso, ele é acesso vitalício, você pode acessar sempre que você quiser, mas em 2 meses a gente finaliza, inclusive, o desafio de 21 dias, né? Então, 2 meses para você fazer uma transformação na sua rotina, na sua vida, né? Quanto é que vale isso? Então, venham comigo, participem do Maternidade Minimalista, eu vou ficar muito feliz em ter vocês comigo nessa primeira e especial turma desse curso que eu preparei com tanto carinho.